Olá, tudo bem? Tudo jóia com vocês? Na aula de hoje eu quero abordar o operador lógico de negação ou não. Vamos lembrar dos operadores de relacionais de igualdade, maior que, menor que, maior igual, menor igual e diferente de. Olhando para esses, você vai perceber que esses aqui são, de alguma forma, os inversos deste aqui. Por exemplo, o diferente de é o inverso de igual a. O maior que é o inverso de menor igual. O menor que é o inverso de maior igual. Então, por exemplo, eu poderia estar perguntando assim, o A é igual a 5? O A é maior que 5? O A é menor que 5? São condições possíveis. E se eu quisesse perguntar, o A é maior ou igual a 5, o A é menor ou igual a 5 e o A é diferente de 5, eu posso eliminar esses operadores e trabalhar somente com esses três. Por exemplo, se eu quero saber o inverso de igual, que é diferente, eu posso dizer não A igual a 5. Se o A não é igual a 5, eu estou dizendo que esta condição é A diferente de 5. E o mesmo se aplica às demais relações. Por exemplo, não A maior que 5. Eu estou querendo dizer exatamente que o A é menor ou igual a 5. E o mesmo ocorre com não A menor que 5. Então aqui eu digo A maior ou igual a 5. Veja que esses outros operadores, eles existem por uma questão até de conveniência, mas eles são desnecessários no contexto de lógica, porque basta que eu tenha a negação destas situações para ter a inversão delas, porque a finalidade do não é negar uma condição. Negar uma condição significa negar uma condição. Negar uma condição significa, se a condição for verdadeira e eu digo que ela não é verdadeira, eu quero dizer que ela é falsa. E o mesmo se aplica se não falsa, quando eu aplico a negação sobre o falso, eu estou dizendo que é verdadeiro. Então, a finalidade do operador não é negar uma condição. Essa é a sua explicação mais essencial, mais ampla e uma forma de fazer uma aplicação mais contextualizada. Agora, tirando esses operadores, alguém pode perguntar, mas existem linguagens somente com esses três operadores, onde o não é obrigatório? Existe sim. Por exemplo, vamos considerar aqui a linguagem Scratch. Na linguagem Scratch, eu tenho somente esses três operadores. Se eu quiser fazer esta relação, eu tenho que usar o não com o menor que, e assim sucessivamente, o não com o maior que para fazer essa relação, e o não com o igual para fazer esta relação. Então, tem linguagem de programação que usa apenas o essencial, onde o menos é mais. Menos é mais, é só usar a ferramenta adequada. Então, se você achar conveniente tomar nota, pause o vídeo. Na sequência, eu vou deixar a luz apagada e vamos ampliar um pouco mais esta discussão. Muito bem, agora eu vou fazer dois desenhos de decisões simples e depois a gente vai fazer alguma discussão sobre elas. Então, observe este desenho. E observe este desenho. Aparentemente são idênticos. E aí, observe isto. Tipicamente, eu defino aqui uma condição. Sendo essa condição verdadeira, executa-se uma ação. Esta é a forma tradicional usada na maior parte das linguagens de programação. Aliás, a arquitetura computacional aceita este estilo. Este estilo a gente programa ele como se, né, o se, aí vem a condição, eu uso a decisão entre parênteses, o então, que é este braço aqui da ação,
coloco a ação e fim se. Esse estilo é muito comum de ser encontrado no paradigma imperativo. Lembrando que o paradigma imperativo ele dá suporte à programação estruturada e também à programação orientada ao objeto. Esse é o padrão usado nessas linguagens. Então podemos citar aqui como exemplo dessas linguagens o C Sharp, o Java, o C++, esses aqui como orientação objeto, como estruturada, o C, Pascal, podemos citar o Lua. Lua pode ser usado também como orientação objeto. São linguagens, essas linguagens e outras tantas possuem esta forma de estrutura. Isso significa que eu só posso ter uma ação por uma condição quando a condição é verdadeira. Quando é sim, se a condição for falsa desse lado, eu não vou poder ter uma ação priorizando o não e deixando o sim em aberto. Porque quando eu escrevo se, eu sou obrigado a colocar uma ação depois do se. Então esta ação está relacionada sempre à condição verdadeira. No entanto, você pode pensar nessa situação. Olha aqui, determinada ação só ocorrerá se a condição for falsa. Sendo a condição verdadeira, nada acontece. Isso existe num contexto humano. Isso existe num contexto filosófico. Mas na arquitetura computacional isso não existe. No entanto, existem linguagens de programação que dão suporte a isso. Vou citar duas aqui, a linguagem Lisp e a linguagem Elixir. A linguagem Elixir, assim como a linguagem Lua, também é uma linguagem brasileira. Então veja, eu posso dizer para você assim, você esqueceu de pagar o título no banco? Sim, então vá e pague. Eu perguntei, você esqueceu? Você me disse que sim, então faça uma ação. Agora, aqui eu posso dizer para você o seguinte, você está se sentindo bem? Você está saudável? Se você me responde sim, nada há de ser feito. Mas se eu pergunto para você, você está saudável? Está se sentindo bem? Não, eu não estou muito bem. Então uma ação, procure um médico, procure um atendimento médico. Isso existe na nossa vida. Mas dentro do universo da programação imperativa, que é a grande parte de linguagens de programação existentes, pelo menos uma parte, onde eu tenho os paradigmas estruturado e orientado a objeto, eu não tenho condição de fazer isso. Para fazer com que isso ocorra, nós podemos fazer da seguinte forma. Para que eu consiga simular isso, usando isso, eu vou usar esta estrutura. Eu vou colocar aqui uma condição. A minha ação vai ser aqui com o sim, não tem jeito, porque esse sim, essa ação no sim é obrigatória, o não é que é opcional. Aqui temos a condição. E nesse contexto, nesse momento, para que eu consiga fazer este efeito, aliás, eu consiga fazer este efeito usando essa estrutura, basta que eu coloque o não na frente da condição. Ao colocar esse não na frente da condição, eu estou exatamente querendo dizer isto. Então esta é uma outra aplicação do não bastante interessante. Vou fazer aqui uma pausa, faço uma pausa no vídeo, tome nota desse detalhe, porque eu preciso dar uma limpada nessa área para continuar a explicação. Muito bem, vamos considerar aqui como exemplo a linguagem Lua. Se eu quisesse escrever isso aqui na linguagem Lua, essa parte aqui eu vou escrever if, condição, then, coloco a ação e finalizo com end. É a mesma coisa que o português estruturado, né? Se, condição, então, fim de si. Vamos pegar aqui o exemplo da linguagem Elixir. Em Elixir, como é que eu escrevo isso? Porque o Elixir tem comando para isso. Eu vou escrever unless, condição, do, ação, end. Então eu tenho, quando eu quero priorizar na linguagem Elixir, também tem o if, ok? Quando eu quero fazer
esta situação numa linguagem Lisp, numa linguagem Elixir, eu tenho o comando, apesar disto aqui não ser uma ação muito natural para o computador, porque internamente isso aqui vai ser traduzido como um if negado. Tá? Então, se eu quiser fazer isto aqui em Lua, então eu vou fazer aqui assim, ó. Aqui eu tenho o Elixir, e eu quero fazer isto aqui, essa mesma ação, em Lua. Eu escrevo if not, coloco a condição, then a ação e o end. Então, essa seria a forma para o Lua, para Pascal, para C, C++, Java, C Sharp, um conjunto bastante amplo de linguagens de programação. Existe uma quantidade muito maior de linguagens que trabalham somente com essa estrutura em relação às linguagens que trabalham com essa estrutura. Aliás, a tradução, mais ou menos, de unless vai ser algo não sendo a condição verdadeira. Quer dizer, aqui seria se a condição é verdadeira, então em português estruturado eu colocaria essa estrutura aqui como se condição, então ação, fim se. Mas aqui, como é que eu colocaria? Eu diria esse não sendo a condição faça. Né? E aqui, o final, eu colocaria fim não sendo. E a maior parte das linguagens de programação prefere trabalhar com if e negar, porque é simples. If not ou unless significa a mesma coisa. Então, o não existe para situações mais típicas. Aqui, o unless que eu estou mostrando para vocês é uma exceção, tá? E a exceção não faz a regra. A nossa regra de lógica de programação é seguir aquilo que a maior parte das linguagens de programação fazem uso como ferramenta. A lógica de programação ela parte do pressuposto do uso da generalidade e não da especificidade. Deixa a especificidade ser tratada na linguagem que você vai usar. Ótimo, a sua linguagem tem um unless, que bom, é só você considerar a existência disso. Mas, se não tem unless, não tem problema. Essa ideia é representada desta maneira, como eu estou mostrando em Lua. A propósito, na sequência, nós vamos ao computador, que eu vou mostrar o uso do operador não na linguagem Lua, o uso do operador não na linguagem Elixir e o uso do unless na linguagem Elixir. E vou mostrar também um erro muito comum que estudantes e programadores cometem quando se sentem inseguros em usar o not. E aí ele faz uma inversão na condição, que é considerado um problema, um desvio de atenção no código do programa. Porque existe um detalhe muito importante. O fato de um programa ser compilado, ser executado, não significa que o programa está correto. O fato do programa gerar o resultado esperado não significa que o programa é correto. Muitas vezes o programa ele está fazendo aquela ação, mas você constituiu ele internamente com gambiarras. Então a gente tem que evitar essas gambiarras. Então, na sequência, vamos ver um exemplo aplicando não tanto na linguagem Lua quanto na linguagem Elixir. Vamos ao computador, então. A partir aqui do computador, vamos apresentar um exemplo de uso de operador lógico de negação. Assim sendo, considere como problema elaborar um programa de computador que efetue a leitura de um valor numérico inteiro e o apresente caso este valor não seja maior que 10. Após a apresentação do valor, o programa deverá ser encerrado. Se o valor fornecido não puder ser validado para apresentação, o programa deverá ser imediatamente encerrado. Preste bem atenção no texto deste problema, em especial para esta parte sinalizada, não seja maior que 10. É aqui que está a chave da solução deste problema, não seja maior que 10. Veja que o não está sendo subentendido neste trecho. Assim sendo, observe na sequência este diagrama de blocos. Veja que
No sinal de terminal, após o início, é feita a leitura à entrada de dados da variável n, e não sendo esse n maior que 10, este será apresentado. Ou seja, qualquer valor fornecido até 10 será apresentado, e qualquer valor acima de 10 será rejeitado. Na sequência, veja este exemplo aplicado à linguagem Lua. No programa exemplo 1.lua, nós temos ali que o n é atribuído a toNumber IORead. Observe que a mensagem que antecede o n atribuído a toNumber IORead, que é a leitura, é o sinal de manual input, a entrada manual ao lado, está grafado em azul claro. Este texto em azul claro ele não faz parte do diagrama. Se ele for considerado, ele deve ser considerado em outro documento, mas não dentro do diagrama. O diagrama de blocos, ele tão somente apresenta a ação de entrada, de processamento e de saída, os mínimos necessários. Muito bem, a partir daí eu tenho então o se não n maior que 10, que é traduzido em Lua como if not. Se não for o n maior que 10, então apresente o n. E mais uma vez, o print da linguagem Lua corresponde ao símbolo de display no diagrama de blocos. O símbolo de display está em vermelho. A mensagem valor informado e o ponto após a mensagem são informações que não estão definidas no símbolo de display, apenas a variável n e depois o fim. Aproveitando este exemplo do diagrama de blocos do programa, considere agora como exemplo o código para a linguagem Elixir. Veja que a linguagem Elixir é um pouco mais complexa que a linguagem Lua. Tudo que está em preto antes da mensagem entre valor numérico inteiro corresponde ao que o símbolo de início no diagrama de blocos expressa. Tudo que está em preto após o if-end corresponde ao que está no símbolo de terminal sinalizado como fim. Uma coisa importante é que na linguagem Elixir, a parte principal do programa é definido dentro de um módulo, neste caso chamado exemplo 1. Então, defined model, exemplo 1 do. Na sequência, eu peço para importar para o código duas bibliotecas, uma chamada string e a outra chamada IO, que são as bibliotecas que fornecem as funcionalidades de entrada e saída que o programa precisa fazer uso. A parte principal do programa é definido dentro do módulo chamado main. Então, defined def main do. Observe que na linguagem Elixir, os comandos e as variáveis são grafadas em minúsculo. Em especial, a linguagem não aceita variáveis com letras maiúsculas, apenas minúsculas. Então, daí eu estou usando o n em formato minúsculo. A mensagem entre valor numérico inteiro não faz parte do diagrama, mas as funcionalidades gets, trim e toInteger são informações necessárias. A funcionalidade gets, ela é particularmente o leia do português estruturado ou io.read da linguagem Lua. Só que aqui nós temos um detalhe, né? O objetivo de nossa aula não é uma aula de linguagem de programação, é apenas da questão lógica e mostrar que as linguagens de programação possuem diferenças. E é por isso que eu não devo aprender programação em cima de uma linguagem. Vamos aprender a programação distante de uma linguagem, desenvolver a capacidade mental abstrata e depois a gente faz a parte concreta na linguagem. Veja que na linguagem Elixir, além do gets, eu tenho uma funcionalidade chamada trim. A funcionalidade trim, ela tem a capacidade de retirar de uma sequência de entrada de dados tudo aquilo que não pertence aos dados. Por exemplo, a linguagem Elixir, quando ela pede a entrada de um dado, que eu digo que n é atribuído a um gets, essa entrada é sempre alfanumérica. E veja que eu estou usando toInteger, dizendo que eu quero uma entrada de dados numérico inteiro. O que ocorre nessa entrada é que quando eu aciono a tecla Enter, o Enter coloca junto do valor numérico que eu forneci um caractere de controle da sua ação. E esse caractere de controle não pertence a uma sequência numérica. Eu preciso tirar esse caractere de controle. É esse efeito que a funcionalidade trim está executando. Ela tira esse caractere a mais diferente da entrada numérica. Uma vez tirado, uma vez feita a leitura,
que é alfanumérico. Uma vez tirado o caractere alfanumérico do enter e ficando apenas a sequência numérica, eu faço então a conversão to para inteiro, integer, fazendo a conversão dessa sequência numérica para um valor inteiro. A partir daí eu tenho o comando if not, n maior que 10, do, né? Em Lua é if then, e em Elixir é if do, e o puts é o comando escreva da linguagem Elixir. Então esse puts é a representação na linguagem do display em vermelho que está do lado esquerdo. Muito bem, observe agora na sequência esta outra apresentação. Veja que aqui, esse programa, eu estou mostrando o diagrama de blocos onde a condição está escrito n menor igual a 10. Apesar desse programa funcionar como a versão anterior, o erro está nesse n menor igual a 10. Lembre-se que eu sinalizei no problema, eu colorizei no problema, a indicação de uso da ideia, do conceito de que não fosse maior que 10. Ao fazer isso, você comete um erro de requisito. O seu programa vai funcionar, o seu programa vai gerar a saída específica, a saída desejada, mas o seu programa não está atendendo o que foi expresso no requisito. Então isto é uma forma de erro. Do lado direito eu coloco os dois códigos em Lua na parte de cima e em Elixir na parte de baixo, mostrando também este mesmo erro. Então quando eu tenho a necessidade de apresentar alguma coisa que não seja a outra, a gente pode trabalhar e deve trabalhar com o operador lógico de negação, como eu mostrei anteriormente nesta apresentação. No caso da linguagem Elixir, ela tem um comando, ela e outras linguagens como Lisp e algumas poucas outras, possuem comando do tipo unless, como comentamos. Neste caso, eu posso, se a linguagem tem o unless, manter o diagrama como o anterior, com o não, ou então substituir por este diagrama, n maior que 10. Então, se o valor não for maior que 10 e a condição não for prioritariamente a ocorrência, vai ser apresentado o valor. Então veja este exemplo representado com o comando unless, que é parte integrante da linguagem Elixir. Espero com esse pequeno exemplo ter mostrado um detalhe operacional sobre o uso do operador não. O comando unless é um comando que existe numa parcela pequena de linguagem de programação. Ele é uma exceção à nossa regra. A regra é que esse comando não exista na maior parte das linguagens. Então eu não posso considerá-lo como minha base, o meu princípio de solução de um problema. Eu tenho que pensar neste problema da forma bem tradicional, representado aqui tanto na linguagem Lua, como também representado na linguagem Elixir. Mas o que interessa aqui não é a linguagem, e sim a solução que está desenhado no diagrama de blocos. Vamos passar agora para a demonstração prática, onde poderei executar com vocês os exemplos corretos e incorretos, tanto em Lua quanto em Elixir. Vamos então abrir aqui o prompt de comando do Windows. A partir do prompt carregado eu vou ampliar aqui a tela. Vou entrar no local onde os meus códigos fontes estão escritos. Vou mostrar aqui, eu tenho o exemplo 1, 2 e 3, escritos em Elixir e Lua. A extensão EXS é do Elixir e a extensão Lua da linguagem Lua. Vamos iniciar esse teste usando o primeiro exemplo em linguagem Lua. Vamos ver primeiro o código, só para lembrar de seu conteúdo. Nesse momento eu vou chamar a linguagem Lua e dizer a ela que eu quero que ela execute o meu programa exemplo 1.lua. Nesse momento pede a entrada de um valor numérico, eu vou entrar o valor 1 e o valor 1 é apresentado. Vou executar novamente o programa Lua, pede a entrada de um valor numérico inteiro, vou entrar o valor 10 e o valor 10 é apresentado. Vou executar mais uma vez o programa na linguagem Lua, entro o valor 11 e o valor 11
não é apresentado. Observe que os 3 testes executados, mais o código acima, mostra que qualquer valor que não seja maior que 10 será apresentado. Qualquer valor que não seja maior que 10. Estou aqui respeitando o requisito que foi pedido no problema apresentado. Na sequência, vamos ver aqui o código do programa exemplo 1 em linguagem Elixir. Veja que é o mesmo código apresentado. Vou colocar então o programa em execução. Aqui estou chamando a linguagem Elixir e dizendo a ela para executar o exemplo 1 EXS. Aciono Enter, e assim que o programa é executado eu entro o valor 1, e o valor 1 é apresentado. Vou executar novamente o programa 1 na linguagem Elixir, forneço o valor 10 e o valor 10 é apresentado, executo novamente o programa na linguagem Elixir, forneço o valor 11, aciono Enter, e o valor 11 não é apresentado. Então observe que eu executei exatamente os mesmos testes na linguagem Elixir que eu fiz na linguagem Lua. Os programas possuem códigos diferentes, mas fazem as mesmas coisas. E é isso que a gente tem que focar em lógica de programação, na funcionalidade, não na sintaxe. Então, quanto mais simples for a sintaxe, melhor. A linguagem Elixir não tem uma sintaxe muito simples de escrever. Ela exige maior quantidade de comandos. A linguagem Lua já é mais simples. No entanto, isso não faz de uma linguagem melhor que a outra. Cada uma tem o seu apelo, tem suas características, seus pontos positivos e seus pontos negativos. Isso é um assunto para um outro momento, você avaliar se uma linguagem atende bem a sua lógica ou não. Aqui nós estamos mostrando o efeito do uso do operador lógico não, num problema em que é necessário apresentar apenas valores que não sejam maiores que 10. Vou limpar a tela para fazermos agora os testes com os programas que possuem os erros. Guarde bem os valores de teste 1, 10 e 11. Após a limpeza da tela, eu vou mostrar o código do programa Lua e vamos aproveitar também e mostrar junto o código do programa em Elixir. Veja que em ambos os códigos a linha if diz o seguinte: if n menor igual a 10. Apesar dele funcionar, está incorreto, porque nós estamos cometendo um erro de requisito. Eu não estou escrevendo um código de acordo com a regra não seja maior que 10. Eu estou usando uma gambiarra. E vai funcionar, porque gambiarra funciona, mas gambiarra é um problema de requisito. Vamos executar a versão do programa em Lua. Então, exemplo 2.lua. Veja que ele pede a entrada de um valor, entra o valor 1, e o valor 1 é apresentado. Executo um segundo teste na linguagem Lua, é solicitado um novo valor, eu entro o valor 10, e o valor 10 é apresentado. Executo novamente o programa, entra o valor 11, e o valor 11 não é apresentado. Então, para um programador, um estudante desavisado, eu acertei, está funcionando, o programa funcionou, deu o resultado que queria. O fato de um programa funcionar, repetindo, porque eu já disse isso inicialmente nesta aula, o fato de um programa funcionar não significa que ele está correto. O fato de um programa te retornar o resultado esperado não significa que você escreveu o programa corretamente. Vamos lembrar que um programador corre o risco de cometer 3 erros. Erro de sintaxe, quando o comando é escrito errado. Erro de lógica, quando o programa tem que fazer uma ação e responde outra. E o erro de requisito, quando o programa aparentemente funciona, quando o programa aparentemente dá a resposta certa, mas você não respeitou o que foi solicitado. Vamos ver agora o teste usando a linguagem Elixir. Exemplo 2.exs. Assim que a mensagem é apresentada, eu entro o valor 1, e o valor 1 é apresentado. Vamos ao segundo teste. Na apresentação da mensagem informa o 10 e o 10 é apresentado. Vamos a um terceiro teste.
Assim que a mensagem é apresentada, eu coloco o valor 11 e o valor 11 não foi apresentado. Lembrando que esta versão número 2 está com erro de requisito. Vamos ver agora, vamos limpar a tela e vamos ver na sequência o código em linguagem Elixir do exemplo 3 XS que usa o comando unless do. Unless significa caso não seja o n maior que 10. Vamos colocar o programa em execução. Assim que a mensagem é apresentada, eu entro o valor 1 e o valor 1 é informado, executo um segundo teste, forneço o valor 10 e o valor 10 é informado, executo então o terceiro teste, informo o valor 11 e o valor 11 não foi informado. Então veja que a linguagem Elixir tem uma maneira de fazer uma decisão simples com o fluxo dela negativo, mas a maior parte das linguagens de programação só consegue operar o fluxo de uma decisão simples para condição verdadeira. Então, em linguagens de programação que a decisão simples só executa sua ação para a condição verdadeira, se eu quiser dar à linguagem a prioridade para execução não, eu tenho que usar o operador lógico de negação, como foi apresentado. Aqui a gente encerra essa aula, espero ter conseguido passar um exemplo prático do uso do não, que isso tenha vindo a esclarecer um pouco melhor. Um grande abraço e até a próxima.